Olá, olá, boa noite. Espero que me estejam a ver e a ouvir. Sim, Rui. Já, já está a gravar, já, sim senhor. Eu até estava aqui distraído a falar aqui com o Cloud e esqueci, distraí-me. Então, espero que tenham a ter um dia bom. E hoje vamos falar. Eu não sabia bem o nome do treino. E então chamei-lhe Como Ser Melhor. Este é um treino que está relacionado com um treinamento que eu tive que realmente mudou a direção da minha vida. Foi em Nice, quando eu conheci o Jim Rohn, foi a primeira vez. Foi em abril de 2003. Fui lá à França, a Nice, e ele deu um treinamento, parecia que estava a falar comigo. Tá? E para quem não conhece o Jim Rohn, pá, vão ao YouTube procurar, porque os fundamentos que ele ensina aplicam-se em todas as áreas da vida. Tá? É porque, por exemplo, uma das frases dele é: se queres mais, tens que ser mais. Havia uma que eu usei sempre, espera lá, até eu acho que tenho num dos meus canais do YouTube, que é: não peça por menos problemas, peça por mais capacidades. Para mim essa foi espetacular. Então, e ele ensinava muito a dizer que, na verdade, temos que aprender a assumir a responsabilidade dos problemas que nos aparecem, porque, porque a responsabilidade é sempre nossa. E se nós tomarmos essa responsabilidade, por exemplo, há pessoal que depois me diz, normalmente essa é a primeira, que tipo assim, mas há pessoal que eu emprestei dinheiro e não me pagou. Não tenho a culpa, o cara que não pagou assim, não, mas em primeiro lugar tu confiaste nele, por isso a culpa começa contigo. E a gente tem que pensar dessa maneira, porque quando nós assumimos essa responsabilidade do que acontece connosco, em todas as áreas da vida, as coisas mudam. Mudam aqui dentro e mudam da maneira como nós reagimos e vamos fazer acontecer tudo. Tá? E isso foi muito bom, porque me ajudou imenso a desenvolver novas capacidades e a estudar todos os dias, como eu hoje faço. Tá? Se vocês forem ao meu Instagram, tem lá no meu mural uma postagem que não tem nada a ver com o meu conteúdo. Eu normalmente posto, porque estive a fazer experiências com a inteligência artificial, hoje lá para as 5 da manhã, 6 da manhã, eu quero começar a fazer. Eu tenho duas contas e comecei a fazer experiência. Pronto. Nem sei, acho que nem tenho curtidas nem nada, porque não tem muito a ver com o meu perfil no meu Instagram, mas deixem lá que eu quero testar as coisas. Então nós temos de estar sempre a aprender e sempre a desenvolver. Então eu vou partilhar com vocês algumas coisas que eu não sou nenhum Jim Rohn. Se vocês forem procurar, vocês vão ver que ele é realmente incrível. Ele era um palestrante da Herbalife. Eu digo era porque ele já, junto com outros dos gurus da geração dele, já não estão cá connosco. E, e vamos lá partilhar aqui. E o ensinamento dele é assim: a mensagem que vocês vão receber dele não é a mesma que eu recebo ao ouvir a mesma coisa, porque cada pessoa é diferente, tem circunstâncias diferentes, conhecimentos diferentes, energias diferentes, cada um reage de maneira diferente, e estas coisas são diferentes, né? Uma coisa é você e outra coisa sou eu, e, e somos todos diferentes nesse aspecto. Então eu vou partilhar aqui, e vou partilhar aqui. Cá está. Estão a ver a minha tela, não estão? Espero Sim, que sim. Rui. Ok. É assim, nós, né? Aqui está o título do treino. Na verdade, tinha posto aqui o título do treino, que eu já preparei isto a semana passada, que é como se tornar com mais valor e ter mais resultados. E assim, se nós não tivermos mais valor, se nós não nos tornarmos melhores, vocês até podem ir ganhar mais dinheiro. Né? Vamos orientar aqui a formação para negócios e dinheiro, tá? As pessoas até imaginem que o teu valor está aqui e tu estás a ganhar isto. Normalmente o dinheiro irá sempre para aqui, para o nível do teu valor, tá? Até pode acontecer que tenhas um pico, mas ele irá sempre descer ao teu valor. Tá? Há pessoal que consegue ganhar muito mais e depois, como ele não acompanha a nível pessoal o valor desse cheque, o cheque vem para baixo. Tenho visto acontecer isso
consistentemente, inclusive é o que já ganha mais do que eu valia. É o que eu acho. E por isso, para nós termos mais do que temos hoje, nós temos que nos tornar mais do que somos hoje. Temos que estar mais focados, mais conhecimentos, tomar decisões melhores, tomar ações consistentes, resultados, para ter resultados extraordinários. Porque eu vou-vos dizer uma coisa que é espetacular. Vejam bem essa estatística aqui do Brasil. Escrevam aí. 97% das pessoas que compram cursos nunca os fazem. 97% das pessoas que começam a estudar alguma coisa nunca terminam. Então é assim, é por isso que esses 3% vão ganhar muito mais do que todos os outros. Vão ver. Porque depois de estudar, ainda temos que ir aplicar. Mas aqueles que não fazem, nunca vão aplicar, né? Mas há muita gente que só para se sentir realizada fazem os cursos, né? Mas depois não aplicam. Porque é muito mais fácil ver uns vídeos, ver uma formação, do que aplicar depois. Então, para nós termos mais, nós temos que ser mais. Esta vai ser a aula de hoje. E o outro lado da moeda é, a não ser que você mude quem você é, você nunca terá, você sempre terá o que já tem. É exatamente isso. Né? Essa é espetacular, é uma frase incrível. A não ser que você mude quem você é, você sempre terá o que já tem. A não ser que você queira mais. Se você quer mais, vai ter que ser mais. Vai ser sempre assim, amigos. Tá? Então, aquilo que eu estava falando, eu descobri que a renda não excede o desenvolvimento pessoal. Tá? E até me adiantei lá atrás, que às vezes a renda até dá-se um salto de sorte, cresce, etc., mas mais tarde ou mais cedo, se você não crescer, ela volta exatamente para onde você estava. Tá? Eu, no meu caso, e às vezes a gente não é estudar ou sermos melhores em áreas em que nós não gostamos e somos maus. Nós temos que nos aplicar naquilo que nós já somos naturalmente bons e tornar-nos excepcionais, tornar-nos dos melhores que há. Estão a ver? Por isso é que me perguntam muitas vezes sobre vendas, não é? E eu nem me foco nessa parte, porque eu não gosto. Não quer dizer que eu não vendo, mas eu não. As pessoas é que me compram, estão a ver? Não é uma coisa que eu faça. E eu descobri que sou muito melhor na parte do recrutamento, sistemas, etc. Então investi o meu tempo e a minha energia, os meus conhecimentos e tudo para me tornar excepcional nessa parte dentro da nossa indústria. De marketing de afiliados, no multinível. Estão a ver? E há poucas pessoas, podem ter certeza, há poucas pessoas no mundo nesta indústria que fazem aquilo que. Tem alguém com o microfone ligado. Tá? Então é isso. E por isso, é assim, muita gente se queixa eu vejo aqui no YouTube, nas notícias, etc. Ai, já há um trilionário. É uma injustiça. Cara trabalha dia e noite, dorme nas fábricas, não é? O Elon Musk, faz isto, aquilo e aquilo outro, faz muito mais, é muito melhor do que a maior parte das pessoas, e por isso o mercado joga dinheiro nele. Estou a ver, o mercado joga dinheiro. Porque o cara tem resultados. Não sei se vocês sabem, mas ele está agora a lançar. É assim, não sei se acompanham o Elon Musk. Eu sou fã do Elon. Há duas pessoas com que eu sou fã neste planeta. É o Elon Musk e o Cristiano Ronaldo. O Elon Musk estreou a semana passada uma nova construção, até está no meu novo vídeo de Momentos Milionários, no meu canal, em que ele está a construir 10 plataformas para lançar a Starship. Tá? Para lançar a Starship. Hoje eles precisam de 3 dias para lançar uma Starship. Quando aquilo terminar, acho que vai levar um ano, ele vai lançar uma Starship a cada 48 minutos. Vejam só a revolução que vai haver na humanidade, não é? Porque ele vai ter servidores no espaço e inteligência artificial lá, etc. É isso que ele vai fazer. Então as pessoas jogam dinheiro, então os conhecimentos dele fazem isso. Por isso eu não estou a dizer para você ser um Elon Musk, mas
à medida que vão subindo os patamares, melhor ficamos, tá? Eu, por exemplo, quando dei a volta ao mundo durante 1 ano e meio, fiquei muito atrás, perdi muita coisa, tive que recuperar. Quando voltei, sentia-me um ignorante em muitas áreas que eu era bom. Tive que começar a estudar para recuperar esse tempo, que não foi perdido, foi espetacular. Então, é isso. Continuando. E esta é muito boa, pá. Esta é muito boa. Se alguém juntasse todo o dinheiro do mundo, e vamos dividir, que é a parte do comunismo, né? Vamos dividir o dinheiro por toda a gente. Toda a gente, temos aqui um bolo do dinheiro que existe no planeta, da riqueza que existe no planeta, e vamos dividir por toda a gente. Sabem o que é que aconteceria? Porque isto já foi, essa experiência já se fizeram, né? Em pouco tempo voltaria praticamente para os mesmos bolsos, tá? Os ricos iam ficar ricos e os pobres iam ficar pobres. Por isso, é que é tipo 99,99% das pessoas que ganham na lotaria, passado 4 anos, estão mais pobres do que quando antes de ganharem a lotaria. Esta é uma coisa brutal. Tanto mais que hoje, quem ganha a lotaria tem a opção que, em vez de receber o dinheiro todo de uma vez, recebe X dinheiro todos os meses para o resto da vida, que é para não o gastar. Então, muita gente até escolhe isso porque não é financeiramente literada para fazer escolhas de ter 5 milhões, 50 milhões, sei lá, 1 bilhão de reais na conta. Estão a ver? Então é isto. Isto é o que acontece. E por isso, quem quer ter muito dinheiro, não sei se é milionário, se é, cada um tem os seus. E além disso, ter muito dinheiro é diferente para cada pessoa, não é? É muito diferente. Mas vá, e se eu disser aqui um valor, há pessoas que vão achar pouco e há outros que vão achar muito. Mas quem quiser ter muito dinheiro tem que ter a educação financeira, caso contrário, eles não vão conseguir lidar com esse dinheiro. Estão a ver? Porque imagina todos os meses cair. Vou dar aqui um exemplo, tá? Para muita gente aqui no Brasil é muito dinheiro. 50 mil reais por mês na conta. Pronto, já é dinheiro para toda a gente, já é bastante. 50 mil reais ali limpinhos depois de impostos. Tá? Quem não tem conhecimento, educação financeira, educação emocional, vai gastar aquele dinheiro todo e mais, ainda fica endividado. E vou-vos explicar porquê. Porque quando você compra um carro, tem N despesas que vão ser pagas mais tarde, não é? Que é a gasolina, o imposto de selo, não sei como é que aqui se chama, que é o imposto que se tem que pagar todos os anos. E aqui no Brasil, você compra um Porsche aqui no Brasil, praticamente no final do ano, todos os anos, tem que pagar metade do carro em imposto extra, não é? Gasolina, reparação, manutenção do carro. Eu tinha um carro lá em Portugal que eu não usava só quando ia lá a Portugal, então eu usava 2 semanas por ano, tá? E só a manutenção custava-me 30 mil reais por ano, vejam só, estão a ver? Então eu tive que vender, não vou estar a gastar, é mais fácil eu chegar lá e alugar um carro, não tem lógica nenhuma, não é? Então, estão a ver, comprar não é só, temos de ter educação financeira, ter de saber fazer as perguntas certas, que é uma coisa que eu falo muito, até com o Elton, e digo-lhe, o problema não é o que a gente sabe às vezes, o problema é aquilo que a gente não sabe que não sabe. O problema é aquilo que a gente não sabe que não sabe. Mas quanto mais nós vamos aprendendo, mais nós vamos podendo fazer as perguntas sobre aquilo que a gente não sabe que não sabe, para estar preparado. Para estar preparado para variáveis que a experiência diz que vão acontecer e a gente nem sabe quais são as que vão acontecer. É até estar preparado. Okay? Então é esta. Esta é brutal, pá, de dividir o dinheiro por toda a gente e depois volta tudo para os mesmos bolsos, porque assim, o pessoal que não sabe fazer com o dinheiro, há o pessoal que trabalha dos benefícios, esses nunca irão longe, sabem? Porque quem recebe benefícios fica ali parado, e não estou, seja aqui no Brasil, seja em qualquer país, está comprovado isto. Isto é uma lei. Fica ali e não vai fazer outras coisas que é para não perder o benefício. E com isto, até tenho
eu vou até parar aqui a partilha da tela, porque é a história da vaca. Há uma história da vaca espetacular, que é muito boa. Eu não sei se vocês conhecem, mas o meu irmão conhece. Que é um senhor que tinha uma vaca. E todos os dias ele ordenhava a vaca e ia vender o leite no mercado. Já me contaste esta fábula há muitos anos. Há uns anos. E vai vender o leite ao mercado. Está lá a vender o leite é muito bom, muito bom. Chega lá um cara da cidade, sim, o seu leite é muito bom. Você devia vender mais leite, ter mais vacas, etc. Assim, não, mas eu sou feliz assim. Eu sou feliz assim, não quero, etc. E lá o cara da cidade, que era um milionário, pensei assim, este cara está aqui agarrado à vaca, espera aí que eu já te digo. E ele foi lá durante a noite e matou a vaca ao homem. E o homem ficou desesperado, porque a vaca era a única fonte de subsistência dele. Então ele começou a pensar, e agora como é que eu vou ganhar dinheiro? Assim, bom, eu tenho aqui uma plantação de batatas, agora no mercado eu vou vender as batatas que eu tenho aqui. Ele começou a vender batatas lá, e as pessoas gostavam muito das batatas dele também, eram muito boas, etc. E ele começou a plantar mais, começou a ganhar até muito mais dinheiro, porque as batatas davam muito mais do que só o leite que uma vaca dava, e ele pôde comprar mais um terreno ao lado. Plantou mais e no ano a seguir tinha muito mais batatas, começou a vender e aquilo começou-se a multiplicar, e ele até inventou uma técnica para depois cortar batatas, fritar, já fritava lá também, e vai disto, compra mais terreno, faz uma fábrica, faz duas, e tornou-se, passado 10 anos, o maior produtor de batatas daquele país. E nisto está numa convenção lá a explicar como é que ele tinha feito e encontra um milionário e diz: você nem imagina, naquele dia que a gente falou, você não imagina, nessa noite a minha vaca morreu. E isso mudou o rumo da minha vida, porque eu tive que começar a fazer batatas. E ele disse assim: sabe, amigo, fui eu que matei a sua vaca. Se não acredita, assim, por que você fez isto? Eu era tão feliz. Assim, não, porque você estava preso, agarrado à sua vaca. Tá? E então é mais ou menos aquilo que acontece nos subsídios. Estão a ver, a gente fica preso naquele coisinho, não pode fazer outra coisa porque está preso ali e não expande o seu crescimento. Estão a ver? Às vezes pode ser até o próprio emprego, que a pessoa odeia o chefe, odeia o emprego, está preso porque precisa daquele dinheiro, né? Mas depois não consegue arranjar a energia à noite ou um extra, etc., para fazer aquilo que é preciso fazer para mudar. Eu não sou contra os empregos, mas quando a gente detesta tudo o que faz, chega cansado, se calhar é melhor uma pessoa mudar, adicionar alguma coisa, né, para poder fazer isso. Então esta é a história da vaca, que eu acho que é espetacular e mostra muito bem a realidade de muita gente aqui neste planeta, tá? E não pensem que estou falando do Brasil, porque não estou. Esta história eu já conheço antes de ir para a Malásia. Esta é uma boa analogia do que acontece com as pessoas. Bom, então vamos lá ver 4 básicos do sucesso. Aqui na minha tela, não quero aparecer. 4 básicos para se ter sucesso. Tá? A primeira, como eu referi, a chave para ter um futuro melhor é você. Tá? Porque eu vou lhe dizer uma coisa: as condições do mercado são iguais para todos. Este planeta é igual para toda a gente. Tá? O American Sugar é igual para todos. O plano de pagamentos, o produto, tudo é igual. Até a ignição é igual para todos. A única variável nisto tudo, quem é? É você. Então você precisa de estar bem alinhado com aquilo que você quer. Escreva num cartão aquilo que você quer. Coloque num lugar onde vê todos os dias. Tá? Talvez no banheiro, lá no vidro. No banheiro, para você estar focado, se precisa de uma coisa dessas para não se esquecer. A minha mulher diz que eu sou obcecado e por isso quando eu meto uma coisa na cabeça, raramente eu vou até ao fim, tá? Não paro até chegar. Agora eu estou com o objetivo de chegar aos 67 quilos, faltam 150 gramas, pesei-me há pouco, 150 gramas para chegar aos 67. No início deste ano, antes de fazer a operação, né, à anca, eu estava com 78 para aí, então está quase.
11 quilos, tá? E aqui a American Sugar ajudou muito porque eliminei o açúcar da minha vida e a minha caipirinha, quando eu bebo, porque eu não tenho bebido, inclusive é com American Sugar, tá? Então é isto. Se tudo é igual para toda a gente, as condições, por exemplo, aqui no Brasil, é igual para toda a gente. O governo, querem gostem, quer não, é igual para todos. Quando ele muda o governo, muda para todo mundo. Então, porquê é que os resultados são diferentes? Porquê é que as mesmas pessoas, na mesma cidade ou na mesma rua, há pessoas que têm um salário de 1.000 por mês e outros 2.000? Tá? Porque é que uns podem ter os filhos na escola pública, ou também tem escola pública? Pois, isto está tudo igual, não é? Toda a gente tem o trânsito, tem tudo, as mesmas vendas, os mesmos produtos, tem tudo igual. Mas um ganha 1.000, outro ganha 2.000. Tá? É tudo igual. Então qual é a diferença? A diferença somos nós, amigos. Esta é a diferença. Nós somos a variável. E por isso, quando nós nos consciencializamos disso, quando nós assumimos a responsabilidade, em vez de apontar que a culpa é dali e a culpa é dali, não se esqueçam, quando apontam, assim, têm um dedo para a frente e têm 3 para trás a apontar para você mesmo. E isso muda tudo, pá. Eu quando aprendi isto mudou tudo. Tá? Muda tudo. E todos, inclusive nós temos todos 24 horas por dia, não é? Mais as horas da noite. Não. Temos todos 24 horas por dia e na noite para trabalhar. Agora há pessoal que utiliza isso para ter mais valor, porque a gente não consegue ter mais tempo. Todos nós temos 24 horas e tomamos as decisões. Outros não fazem isso. E eu vou-vos dar um exemplo. Quando eu decidi ir desenvolver negócio na Rússia, eu sabia que países de tamanho continental como a Rússia, como os Estados Unidos, como o Brasil, normalmente só falam um idioma. Estão a ver? Porque são muito grandes e as pessoas, para ficar, normalmente, esta é a filosofia e a teoria, para ficar bilionário não precisam de mercado externo, basta o mercado da Rússia, do Brasil, dos Estados Unidos. O Brasil é um dos melhores países para se ficar rico, apesar que a maior parte dos brasileiros vai para fora porque acha que lá é mais fácil. Mas pronto, a mentalidade muda quando nós somos imigrantes, a mentalidade muda e fazemos outras coisas que se calhar não estávamos determinados para fazer no nosso próprio país. Eu acho que isso muda muito. Mas quando eu decidi fazer para a Rússia, como é que eu ia arranjar tempo? Porque eu sabia assim, vou ter que aprender russo. Como é que eu ia arranjar tempo? Então como é que eu fiz? Eu aprendi russo durante os meus treinos. Eu treinava de manhã, ia correr, ia fazer musculação, metia os fones, metia as aulas e treinava. Ia aprendendo russo. Não aprendi muito, aprendi para aí 3.000 palavras. Se fosse em inglês já falava bem, com 3.000 palavras, mas no russo é praticamente analfabeto. Já dá para falar umas coisas e para desarrascar, né? Mas foi assim. Então eu não pude criar mais tempo, mas pude criar mais valor e mais eficiência e foco. Estão a ver? Fiz isso durante 1 ano ou 2 e foi espetacular. Pronto, estão a ver? E ganhei esse valor e por isso facilita muito na parte das relações humanas, né? Quando nós sabemos, pelo menos, dizer bom dia, já ajuda nessas coisas. Então é isso, nós temos, por exemplo, eu levanto mais 5 da manhã para estudar. Está tudo calminho aqui, ninguém chateia, não há ninguém a entrar em contato comigo com o WhatsApp, não há ninguém não sei o quê, e eu às 5 da manhã venho para aqui, não é às 5 da manhã, vai às 5h30, me tratar primeiro, fazer um café, vir para aqui e venho estudar. Estão a ver? Está no meu plano. E tem sido incrível aquilo que eu tenho aprendido, pá, muita coisa. Por isso, até vocês vão ver no meu Instagram de negócio, há muita coisa que vai mudar para breve. Tá? Então tenho que estar a investir para depois alavancar essas coisas todas. Tá? E por isso o valor que crias determina os resultados que podes alcançar. E então, a pergunta-chave é, tu não podes ter mais horas no dia e da noite, tá? Mas será que é possível tornar-te 2 vezes mais valioso para ganhar 2 vezes mais? Claro que é, certo? É possível, isto é a pergunta-chave, a primeira lição em economia, tá?
Porque nós somos pagos pelo valor. Quando vamos, se vocês precisam de um emprego, de uma coisa, as pessoas vão te perguntar o que é que tu sabes fazer. Tá? E não é preciso um grande especialista também, porque se a concorrência for muito grande, então temos que ser melhores que todos os outros, ou que a maioria. Não é difícil. Tá? E, na verdade, nós não somos pagos por tempo, nós somos pagos por valor. O que é que eu quero dizer com isso? Mas a senhora da limpeza é paga pelo valor, pelo seu tempo, não é? É a hora. Aqui no Brasil é bem diferente, mas na Europa é a hora. Aqui é o dia. Ainda não entendi bem como é a coisa, mas vamos falar. Imaginem que é a hora. Tá? Então é a hora. Não, não é. Porque a hora está muito associada à concorrência. Só vê muita gente. Para que fazer aquele trabalho, por exemplo, das limpezas? Estou a fazer um trabalho que toda a gente conhece, não é? Esse preço à hora vai baixar, porque é muita gente. Com uma concorrência, a pessoa baixa de 10 para 9, 9,5. Estão a ver? Mas à medida que é preciso mais qualificações, é preciso ter mais valor, o valor horário aumenta, não é? Consultadoria, especialistas em determinadas áreas podem cobrar valores, né? Epá, dezenas de milhares de dólares, estão a ver? Eu não sei se vocês sabem, mais uma história. É um problema numa central nuclear, tá? E aquilo começa a apitar tudo, e pá, os engenheiros todos lá, ninguém conseguia resolver o que é que se passava. Então tiveram que telefonar um cara que era um especialista. Ele disse assim: tá, eu vou lá, eu vou aí para resolver isso. E o gajo vai lá, num minuto, chega lá, clica num botão e fica tudo normal. Tá? Abre ali um painel, clica no botão e tudo fica normal. E ele depois manda a conta. E lá o chefe da usina nuclear olha para a conta, 10 milhões de dólares. Assim, este cara está doido. O cara está doido. 10 milhões de dólares. Ele teve aqui 2 minutos, abriu um painel. Eu assim, abriu um painel, clico no botão e agora 10 milhões de dólares. Não, ele vai ter que me explicar isto. Ele tem que discriminar. Eu assim, está bem. Eu vou mandar uma discriminação. Então, 2 linhas. Mandou uma fatura com 2 linhas. Deslocação, 40 dólares. Saber que botão clicar, 9.960 dólares. É? Qual botão? Porque estava tudo em pânico, ninguém sabia, ele tinha o valor, era o cara que sabia onde ia clicar no botão. Estão a ver? Então esse é o valor. Se muita gente soubesse onde clicar no botão, inclusive os funcionários lá, ele nunca iria ser chamado. Então esse é o valor. O conhecimento. E hoje e vou-vos dizer, quando eu comecei no marketing digital, principalmente vendendo cursos, já foi uma segunda fase a seguir, eu vendia aquilo que eu queria aqui no Brasil, vendia cursos a 3, 4, 5, 10 mil reais. Era o que eu queria, não havia mais ninguém. Quando começou a ver aí, hoje, vocês conseguem comprar cursos a 20 e tal reais, pá. Não quer dizer que sejam bons, mas há desde 20 e tal a 4 mil, 5 mil reais. Pronto, são os top. Os caras top hoje vendem ali a 3, 4 mil reais cada curso. Mas vocês têm isso tudo, por exemplo, passa a palavra, não ganho dinheiro nenhum com isso, da Udemy, que eu tenho uma subscrição, pago 24 reais por mês e eu faço os cursos todos lá que eu quiser. Vão ver? Então, informação hoje, conhecimento é muito barato. Passou à fase seguinte, que é saber fazer as coisas. Já ter os cursos já vale pouco, porque é fácil ter acesso a essa informação. Tá? Quando eu lancei o primeiro curso sobre Google, eu era o único cara praticamente em Portugal e no Brasil que sabia fazer Google Ads. Na altura era o AdWords. Tá? Eu tinha 40 contas e gerenciava para 40 milhões de keywords na altura. Estão a ver? Então nem sequer usava o Facebook para publicidade. Então é muito diferente. Pronto, e na altura era muito valioso aquele conhecimento. Hoje qualquer pessoa faz um cursozito e aplica. Pronto, e ganha 2 mil reais por mês, 3 mil, como gestor de tráfego. Tá? Então é isso, é possível nós ganharmos, tornarmos 2 vezes, 3 vezes mais valioso com o mesmo tempo. E por isso é preciso trabalharmos primeiro em nós. Tá? Quanto mais você se torna melhor, maior é o valor que pode entregar. E vou-vos dizer aqui uma que vai doer muito. Tá?
vai-me doer muito a vocês. Por exemplo, nesta indústria, quem não falar em público nunca vai crescer quase nada. Quem não fizer isto que eu estou a fazer com vocês, não vai crescer quase nada. Tá? Quem não fizer apresentações e as lives, que somos sempre os mesmos 4, nunca irá passar de um determinado nível. Porque palestrar é um dos maiores medos do ser humano, não é? É seguir temos a morte e falar em público. Às vezes há estatísticas que até falar em público está em primeiro lugar. E como tal, esse é um valor muito grande. Ok? Você está aqui me chamando no WhatsApp, não sei. Não. A ver, e então é isso, tá? Então quando você mais cresce e quem quiser ter sucesso aqui, vocês vão ter que fazer vídeo, sucesso mesmo, tá? Tem que fazer vídeo, tem que fazer lives, tem que fazer apresentações, tem que se juntar a quem faz apresentações, fazer uma parte e pronto, tem que fazer, tem que ter essa coragem para fazer, tá? E esta é uma pergunta que eu ouço constantemente, sempre. Como é que eu vou ter uma renda acima da média? Mas aqui no Brasil falam muito naquele número dos 10 mil reais. Acho que agora, para ser considerado milionário no Brasil, são 20 mil reais por mês. Meu Deus, tá? Existe uma forma, claro, torna-se para você ganhar acima da média, você tem que se tornar uma pessoa acima da média. Estão a perceber? Num nicho, por exemplo, ser pedreiro. Se for um cara muito bom, esse cara vai ganhar os 20 mil reais por mês. Até mais, faz o dinheiro que quiser. Tem que dominar outras áreas. Não é só saber fazer essa parte, tem que dominar as relações humanas, etc. Tem que ter estas partes de estar aqui. Saber dar. É assim, esta do aperto de mão é espetacular. Se eu dou um aperto de mão a alguém, essa pessoa não está olhando para mim e não aperta a mão como deve ser, eu já sei que essa pessoa não tem personalidade forte, não tem carisma, falta-lhe um monte de coisas, tá? Então, você tem que ter detalhes que vão colocar você acima da média. Ter um passou bem acima da média. Ter um sorriso acima da média. Um entusiasmo acima da média. Porque uma venda é uma transferência de energia. Se você tem aqui um produto. Este produto é muito. Aqui. Se você tomar isto. Ninguém vai querer alguém que fala assim, né? A gente tem que ter entusiasmo. Você falar assim para a sua mulher para pedir em casamento, não sei se ela vai dizer que sim, vai ser, né? Tem que haver uma transferência de energia. Temos que ter um interesse também pelas outras pessoas e entender as outras pessoas e compreender acima da média, para podermos ajudar aquelas pessoas naquela área. E estas, como diz aqui no slide, pequenas diferenças no comportamento podem criar grandes diferenças nos resultados, às vezes. Porque assim, ninguém muda de vida com uma palestra como esta, como aconteceu comigo lá em Nice com o Jim Rohn. Mas mudou um pouco o azimuth, tá? Eu quando voltei, vinha muito entusiasmado com o conceito. Nunca tinha pensado nisto. E nem sequer sabia o que era desenvolvimento pessoal. Hoje todo mundo sabe. Para mim, desenvolvimento pessoal na altura, 2003, para mim era ser mais alto, pá. Trabalhar para ser mais alto, sei lá. Estou-vos a dizer, né? Para vocês terem uma ideia como é que eu estava. Não é isso? Grande frustração na vida. Querer uma renda acima da média sem se tornar uma pessoa acima da média. Por isso, resultados extraordinários exigem um desenvolvimento extraordinário. Isto é muito importante. Resultados extraordinários exigem um desenvolvimento extraordinário. Eu, por exemplo, vou-vos dizer aqui, ali no Abas, onde eu jogo beach ténis, tá? Há lá pessoal, o pessoal do beach ténis aqui nem Pipa, só começa a ir jogar a partir de lá das 4, 5 da tarde. Mas há pessoal que tem que ir para lá trabalhar, estar lá. A partir de, não queria estar aqui a exagerar, vá 2, 3 da tarde. Não estão lá a fazer nada, pá, nada. Eu chego lá, eu fui hoje jogar daí
das 10 para as 6 às 7h30, estão lá sentados lá no sofá a falar com outras pessoas. Olha o desperdício mental e de tempo que aquele pessoal que poderia estar a aprender alguma coisa. E a mim muitas vezes vêm-me perguntar onde é que vão comprar isto, onde é que vão comprar aquilo, ou como é que podem estudar, mas depois não fazem nada. Eu pergunto assim, então, como é que está? Ainda não fiz nada. Pronto. É a análise da parálise. Ficam ali paralisados, vão ser sempre o mesmo cara que está ali. Pá. Então não chega só a gente se inscrever num negócio, começar um negócio. Temos que ao mesmo tempo fazer as coisas que é preciso para fazer a venda e recrutamento, temos que evoluir como ser humano, com conhecimentos. Okay? Por exemplo, eu vejo muitas vezes, às vezes, o pessoal se ativa aqui, eu dou-lhes a senha, dou-lhes o acesso para ir para a ignição que eles têm, e eles nunca lá vão. Já sabem tudo. Nunca lá vão fazer os cursos. Quantas pessoas? Porque eu sei quem é que faz os cursos e quem não faz. Às vezes eu nem vou ver, mas às vezes tenho curiosidade. Sei que se cabeça aquela pessoa que eu cadastrei foi fazer o curso. Nem o arranque rápido, pá. É muito triste, digo-vos. E depois acaba por ser a frustração do tipo, este negócio não funciona. Não é este negócio que não funciona. É a pessoa é que não funciona. Estão a ver? Não faz as coisas básicas para subir aqui a escada que nós estamos a ver aqui este rapaz a subir em direção ao cifrão, à moeda. Tá. Tentei colocar-me aqui nesta foto, meter-me aqui um cara que não tem nada a ver comigo. A inteligência artificial às vezes faz estas coisas. Tá. Então é isso. Isto foi uma pergunta que eu fiz à minha patrocinadora na altura, quando entrei para a Herbalife. Tá? E ela perguntou: porque é que tu achas que não estás saindo bem? Ok? E foi isto. A resposta começava em mim. Que é brutal. Quando nós deixamos de culpar a crise, culpar o tempo, se chove, se faz sol, culpar seja o que for, de responsabilizar outras coisas à nossa volta, porque se há outras pessoas a ter resultados nessas áreas, porque não nós? Porque nós não estamos a fazer aquilo que é preciso. Tá? Então eu hoje sempre me colo a que eu estou a ter resultados e quero saber os detalhes todos, a história por detrás da história, como é, como é que não é, etc. Para eu conseguir. Tá? Porque a realidade não é o que acontece na nossa vida, mas é o que você faz com o que acontece, a maneira como você reage, porque as circunstâncias podem ser iguais, mas a nossa escolha é que nos leva onde nós precisamos de ir ou não. Tá? Olá? Tinha 2 vezes o mesmo slide. Tá? O sol nasce para todos, o sol se põe para todos. As mesmas coisas acontecem a pessoas diferentes. Então, um prospera e outro permanece no mesmo lugar. Por exemplo, um estuda, um aplica, um vai falar com pessoas no Facebook, no Instagram, etc., usando guiões que estudou no curso, etc., e o outro fica a rodar no Instagram, a fazer comentários, o que é que a vizinha fez, ou o vizinho, ou o amigo da escola, da universidade, e fica ali horas, pá. E não é preciso muito tempo para estudar, tá? Há dias que eu só consigo focar-me 15 minutos, não dá mais. Há muita coisa a envolver a gente. Mas 15 minutos por... Imaginem, vejam só, 15 minutos por dia. O poder de 15 minutos por dia. O poder de 15 minutos por dia é inacreditável. 15 minutos vezes 365 dias, a dividir por 60, são 91 horas de estudo, amigos. É como se tivessem 3 meses a estudar 1 hora por dia. Dá para aprender muita coisa. Estão a ver? Se for só 15 dias, agora imaginem. Será que não dá? Com certeza que dá. Agora, há muita gente é que, eu aquilo, não, por exemplo, eu não estudo aquilo que eu não gosto hoje, né? Não sou obrigado, não vou à escola, eu estudo aquilo que eu gosto porque eu não me vou tornar melhor. É isso que vocês vão ter que estudar. A ver? Como eu faço lá na Udemy, vou à procura de curso, pá, e vou-vos mostrar aqui, pá. Tenho para aqui tabs,
Está aqui, Udemy. Olha para as janelas que estão aqui abertas. O que eu estou a fazer agora é criação de conteúdo com ChatGPT e Canva. Mas tenho aqui outros, pá. Tenho aqui este. Não, este aqui. Este aqui vai para aqui. Aplicativos para criar Apple Store com cloud. Eu faço muita coisa em inglês, mas é tudo relacionado com inteligência artificial. Tenho para aqui páginas que nunca mais acaba. A marketing digital masterclass. São mais não sei quantas horas. E pronto, tenho aqui uma data de coisas. Olha, aqui mais. Vão ver, porque como pago isto. Toda a gente consegue. E eu não ganho dinheiro com isto, ok? Este é um curso que é como se tornar um especialista em vídeos de avatar e inteligência artificial. Estou aqui a fazer, só ainda fiz 7 vídeos de 41, que não é esta parte que eu estou aqui a fazer. E este também é a infraestrutura de multi-agentes, que eu estou aqui a estudar ainda qual vai ser o curso. Estão a ver? E é todos os dias eu vou às vezes não faço o curso todo, porque há módulos que uma pessoa já fez noutro curso e siga. Quanto mais você já sabe, mais vai poder saber. Olha, está aqui o Cláudio a dizer que já fez todos. E se não for esta parte, porque isto é a parte de marketing digital, pronto, é o que eu faço, não é? Mas se não for isso, é outras coisas que vocês querem em inglês. Vou estudar inglês, pá. Faz muita falta aqui aos brasileiros, muita falta. A ver, em português, eu não conheço em Portugal, nenhum dos meus amigos não fala bem inglês. Os meus sobrinhos, as minhas sobrinhas, toda a gente fala inglês. E aqui vocês ficam muito limitados, porque os cursos em inglês são mais baratos e melhor. Vocês é como se tivessem uma bola de cristal. Por isso não é o que acontece com você, é como você reage. Tá? E agora a grande pergunta de hoje. A partir da manhã, o que é que você vai fazer que possa mudar a direção da sua vida? Ou não fazer? Tá? Tomem nota, escrevam. Porque é muito importante saber. Quem não sabe... Rui, I have a question. Tá, já te respondo. Quem não sabe, quem não tem um mapa da estrada, quem não tem um plano, o plano é falhar. Tá? Porque se nada mudar, como serão os seus próximos 5 anos? Porque eu vou-vos dizer, amigos, a revolução que está para chegar nos próximos 5 anos vai ser maior que os últimos 50. Tá? Nos próximos 5 anos vocês vão ver os robôs a tomarem conta de tudo, a fazer os trabalhos da maior parte das coisas. Tá? Vão ver os carros, por exemplo, nos Estados Unidos já pelo menos 20 estados já têm os carros autónomos. 20. Eu estive a ver hoje o mapa lá da Tesla. Pelo menos já estão em 20 estados. Não são muitos carros, mas primeiro não acontece nada e de repente tu vês os carros em todo o lado, tá? Porque eles estão... Por exemplo, ainda ontem no meu vídeo eu estive a partilhar a Tesla vai para o ano fabricar... Tem 2 fábricas. Uma faz 1 milhão de robôs por ano, tá? Já estão prontas, tá? E outra faz 10 milhões de robôs por ano. Só a Tesla, estão a ver. Ninguém sabe o que é que aqueles robôs vão fazer porque eles estão ali, eles não querem mostrar. Mas um dos robôs da Tesla é o que coloca os microchips no cérebro que eles têm estado a colocar, não é? Para as pessoas que estão paralisadas. Porquê? Porque nenhum ser humano consegue colocar um microchip no cérebro de uma pessoa. A precisão, estão a ver? Para vocês terem uma ideia, a inteligência artificial para a medicina é melhor que 97% dos médicos, dos melhores médicos dos Estados Unidos. E isto era há 2 anos, nem sei como é que está hoje. Vamos ver. E por isso, é assim, se nós não fizermos alguma coisa, pelo menos em venda direta e aqui nesta área, que é uma área de recomendação, não vai ser afetado, não é? Porque é o ser humano. Mas a maior parte de todos os empregos vão ser afetados. Os primeiros, até vendas online com os robôs, com todos os agentes, vai ser afetado porque vai-se poder falar com milhares de pessoas por dia automaticamente, porque tem o seu custo e tudo, etc. Mas vão poder fazer isso. Tudo aquilo que a gente faz hoje manualmente com os fluxos vai ser tudo automatizado. Já hoje já é, mas custa dinheiro, né? Tudo o que é trabalho de computador já está a ser completamente substituído, tudo. Então só vão nos próximos 5 anos, só não vai ser substituído o pessoal das obras, praticamente.
E vendas, né? E vendas. Porque tudo o resto, tudo que não precisar de relações humanas, vai perder. Tipo, advogados, notário, tchau, vai tudo embora, acabou. Vai ser tudo. Vocês podem não acreditar, mas deixa. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Também, há 20 e tal anos, eu dizia que o pessoal ia comprar coisas na internet e achavam que eu era doido. A minha mãe chamava-me que era doido. Então é isso. Tá? Então, o que é que você precisa para mudar? A partir da manhã, ou mesmo de hoje? Disciplina, automotivação. Eu nunca esperaria por amanhã, se vocês quiserem mudar alguma coisa. É hoje. Eu era daquele, já ia fazer já um plano, disse assim, o que é que eu vou fazer? E fazer o que é preciso ser feito. Porque isso é que difere uma criança de um homem. A criança faz aquilo que lhe apetece e um adulto faz aquilo que é preciso ser feito. E parece que hoje a nossa sociedade parece esquecer dessas coisas. Então, é isso que a gente precisa. E é preciso disciplina. Os mais disciplinados conseguem, não são os mais dotados, são os mais disciplinados. A gente tem informação e depois vai batendo na tecla para se tornar melhor. Estão a ver? Uma automotivação. E é isto, epá, é tão simples. Não é fácil, mas é simples. Descubra como funciona para você, escreva e repita, 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 repita. Só 10 mil vezes, repita 10 mil vezes. É aquela coisa do guru, não é? Tem que ter 10 mil horas de experiência. Repita, pá. Seja o que for. Mas tem que aprender primeiro, que é para descobrir como funciona e como é que funciona para você. E depois é só repetir. Se funciona uma vez, duas vezes, já está, é só seguir. Conhecimento sem ação não produz transformação e só produz desilusão. E é isso, amigos. É isso aí. A mudança começa com uma decisão. Eu só agora com a inteligência artificial fazer estas coisas incríveis, pá. Pega numa foto, mete noutra. É isto. O que aconteceu aqui? Até ver para aqui para os meus. Parar. E é isso. Espero que tenham gostado, pá. E pronto. E se não há perguntas, ficamos já por aqui. Hoje foi mais. Olha, até 48 minutos. Até pensava que fazia isto em, em 30 minutos, 20 minutos. Já sequer sabia o que é que havia de dizer. Mas é isso. Pronto, amigos. Olha, o Harry diz que vai voltar para o curso de inglês. É, pá, o inglês é tão simples, pá, é das línguas mais fáceis que há. Não é das mais fáceis porque, vou-vos dizer, uma que aprendi com muita facilidade foi o Bahasa, que é dos malaios lá, tanto a Indonésia, tem o Bahasa indonésio e o Bahasa da Malásia. 3 mil palavrinhas. É muito simples. E falas como lês, aquilo é bem básico. E o plural é repetir a mesma palavra. Por exemplo, roda em malaio, vocês não vão acreditar, é roda. Tá? Armário em malaio é roda. Armários em malaio é roda, é armário, armário. Roda, roda. O plural é repetir a mesma palavra duas vezes. E eles não têm as palavras novas, tipo submarino é em inglês. Todas as palavras que faltam em inglês. Só tem 3 mil palavras, é muito interessante. E não tem tempos de verbos, etc. As primeiras duas palavras que eu aprendi em malai foi satu lagi. Uma mais. Que a pessoa está no bar, pede mais uma cerveja. Satu lagi. Mais uma rodada. É a primeira coisa. O gajo tem que aprender as coisas importantes. Vocês sabem, só para terminar, sabem quais são as duas palavras que abrem mais portas? Vamos lá aqui. O meu irmão já sabe, por isso não pode escrever aí. Escrevam lá aí quais são as duas palavras que são importantíssimas, que abrem mais portas em todo o mundo. Que a Silvana escreveu, obrigado e por favor. Não é?
E toda a gente me diz isso quando eu faço a pergunta. As duas palavras que abrem mais portas em todo o mundo é puxar e empurrar. Experimentem nas portas. Que é o push and pull. Isso é uma piada, desculpem. Que a gente fazia sempre esta das viagens, o gajo perguntava isto, era sempre o obrigado e por favor, mas na verdade eu aprendia sempre o obrigado e por favor, era essas. Mas o push and pull, eu empurro e o puxar é que abre mais portas, está lá escrito. E pronto, amigos, já está, vamos despachar, mais 10 minutos e vou dormir, já jantei, que é um shake proteico, que eu continuo na minha dieta, já perdi a minha barriga toda, já há muitos anos que eu não tinha este peso. E é isso, vou-me deitar porque às 5 da manhã já estou de pé. Estou muito entusiasmado com o futuro e espero que vocês também. Porque eu digo-vos, vai haver uma revolução brutal nos próximos 5 anos na vida das pessoas. Na nossa sociedade. Olha, estava a ver um vídeo agora, só aqui à parte. A gente parece estar aqui no café de ignição. Eu já disse à minha mulher, assim, a gente vai viver, ela não quer. Eu dizia, vamos viver 250 anos, tá? Então, para quem não sabe, houve um cara ganhou o prémio Nobel há uns 10 anos atrás porque descobriu que a velhice é uma doença. Tá? Ele descobriu que no nosso ADN, cada vez que as células se multiplicam, há uns erros, tipo o on-off, o ADN é interruptores de liga e desliga. E há sempre uns erros quando elas se multiplicam. Então isso é a velhice. Cada vez que começam a funcionar pior e pronto, não se fica com os cabelos brancos, perde o cabelo e isto deixa funcionar tudo. E o cara descobriu isso, provou, e agora há um cara nos Estados Unidos, não me lembro agora qual é o estado onde ele está, que começou a semana passada a fazer experiências com seres humanos já, porque já comprovou e conseguiu pôr ratos a viver o correspondente a um ser humano de 250 anos. Tá? Ele primeiro envelheceu ratos, foi a primeira experiência, e agora reverteu a idade. Então consegue reverter a idade de 75%. Imagina, se tu tens 100 anos, ficas com 25. 75%. Vai mudar completamente a nossa sociedade e a forma como nós vemos a vida, né? Então, isto vai, epá, e associado à inteligência artificial e tudo, não sei se sabem, mas a semana passada também foi semana passada, na sexta-feira foi lançado a vacina contra o câncer da pele. Também já há vacina contra o câncer da pele. Infelizmente é uma empresa que eu não gosto, que é a Moderna, mas e é assim, está sempre, também estou sempre a estudar dessas coisas. Então há muita coisa aí acontecendo que não passa nas notícias todas e o pessoal está na corrida, que vai mudar completo e está acelerado de uma maneira incrível, porque a IA está entrando em todo lugar. Por exemplo, ontem e hoje eu tive 6 horas aqui a criar umas rotinas que eu iria levar no mínimo 2 a 3 meses, no mínimo. Estão a ver? Em 6 horas, foi 3 horas ontem, 3 horas hoje, e nem era eu era assim, só dizia que o Elton me arranjou um programa que eu falo e ele escreve, eu também só falo com a inteligência artificial, escrevo e ela faz, eu estou aqui a fazer outras coisas. É uma coisa incrível, a produção do ser humano é uma coisa inacreditável. Então aquilo que se passa hoje no mês, antigamente as descobertas levava 10 anos para acontecer. Então, vocês nem imaginam que muita gente não tem tempo para estar a fazer a pesquisa, etc. Não falam inglês, por exemplo, né? Todas as coisas que eu vejo está tudo em inglês. É revolucionário. Pá. É revolucionário. Revolucionário. Por exemplo, está aqui a Mitó, a minha prima. A Gi tem um problema, que é a irmã, né? A minha outra prima, tem um problema nos joelhos, com as cartilagens. Já existe cura para isso. Já existe cura para isso. Inclusive aqui no Brasil. Eu por acaso estou a tomar um produto que é para a recuperação de tendões. E já há um para cartilagens. Também. Mas lá em Portugal não há, eu não sei onde é que está a Gi. Mas esse é o outro. Agora, lembrei-me agora, por causa dos joelhos da Gi. Coisa brutal. Tá? Brutal. Já para essas coisas, já há tudo. Já há tudo. Então, tem que haver é dinheiro. Sem dinheiro, não se compra esses produtos, né? É assim. Bom, amigos, agora é que eu me vou despedir. Tchau, boa noite.
tenham um resto de dia fantástico e até amanhã. Tchau, tchau.